sua Bíblia comigo, 1 João, primeira carta de João. Nós estamos no capítulo 4. Na última quarta-feira, Deus nos deu a graça de estudarmos ou iniciarmos o estudo do versículo 1 ao versículo 6. Na próxima quarta terá continuidade no segundo ponto. Mas hoje nós caminharemos a partir do verso 7 até o verso 10. Primeira João 4, do verso 7 ao verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, algo que ficou bem claro, e está aqui bem explícito, e possivelmente como título aí na Bíblia que você tem, é que Deus é amor. E o amor de Deus, Deus sendo amor, é diferente. O amor de Deus, quando nós pensamos nele, o amor de Deus é mais gracioso, incondicional, transcendente, absolutamente livre de egoísmo, livre de fraquezas, e o amor de Deus não é misturado ao pecado. Quando nós olhamos para o amor de Deus ele é perfeito. É um amor, muitas vezes, sem conseguirmos explicar. Nada pode ser ou nada deveria ser mais valioso para nós no mundo do que o amor de Deus. Por outro lado, quando pensamos nesse planeta, esse vasto universo, nós estamos aqui situados num ponto desse vasto universo. Nós olhamos para as estrelas ou as incontáveis estrelas e muitas pessoas podem perguntar, nesse universo tão grande, nós podemos pensar no Deus que é amor? No Deus que nos ama de uma forma tão profunda? Ou por outro lado, quando olhamos para o nosso mundo, com toda essa maldade, essa insanidade, esse sofrimento, tantas vidas quebradas, tantas vidas danificadas, como pode haver um Deus que é amor? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Deus é singular em seu amor, porque conforme o texto que acabamos de ler, a essência de Deus é amor. Isso está no ser de Deus. É impossível você separar o amor de Deus, assim como é impossível você separar a luz do sol ou o calor do fogo, por exemplo. E quando nós estudamos aqui durante a semana, 1 João capítulo 4, versículo 1 a 6, nós falamos sobre o espírito do erro e o espírito da verdade, e como nós podemos viver ou discernir essas coisas, como provar os espíritos, é o que nós falamos na quarta-feira. João, imediatamente, depois de falar sobre como provar os espíritos, ele entra no texto ou no tema do amor. E isso é recorrente para João. Por que eu digo que é recorrente? Porque somente na carta de João, a palavra amor é usada 43 vezes. E quando nós olhamos para esse texto específico que temos diante de nós, do verso 7 até o verso final, ou nos 14 próximos versos, você tem 27 vezes a expressão amor. E se você pega um pouco além, 1 João 4, de 7 até o capítulo 5, versículo 3, a palavra amor é usada 32 vezes. Se tem algo que João quer falar, ou podemos encontrar aqui, e ele quer que nós entendamos, é sobre o amor de Deus, ou quanto Deus nos ama.
o quanto verdadeiramente Ele nos ama. O livro Liderando com Amor, de Alexandre Strauss, conta a história da vida de D.L. Moody, um grande pregador, e conta que D.L. Moody convidou Henry Morehouse para pregar na sua congregação durante uma semana inteira. E quando ele o convidou para pregar, no decorrer de uma semana, para surpresa de todas as pessoas, inclusive de D.L. Moody, Morehouse pregou 6 mensagens consecutivas em João 3,16. Todas as mensagens, João 3,16. E para aquele que não conhece, é o famoso texto, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. O filho de D.L. Moody, ele registrou o impacto dessas mensagens na vida do pai. E abre aspas para ouvir o que ele escreveu. Por 6 noites ele pregou nesse texto. Chegou a 7ª noite e lá subiu ele para o púlpito. Todos olhavam para o pregador, ele disse: amados amigos, passei o dia inteiro buscando um texto novo, mas não consegui encontrar algo tão bom como o antigo. Então, voltaremos ao 3º capítulo de João, no verso 16, e adicionou: já faz uma semana inteira que venho tentando dizer o quanto Deus os ama, mas não consigo fazer isso com essa pobre língua gaguejante. Se eu pudesse tomar emprestada a escada de Jacó, subir ao céu e pedir a Gabriel, que fica na presença do Todo-Poderoso, para me dizer o quanto o Pai ama o mundo, a única coisa que Gabriel diria seria: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois disso, D.L. Moody disse: até aquele momento, e nós estamos falando de um grandiosíssimo pregador, até aquele momento, ainda não tinha entendido o quanto Deus nos amou. Este meu coração começou a descongelar. Foi como a notícia de um país distante, eu a bebi, bem como toda a congregação. Conforme Moody disse, aquela mensagem sobre o amor de Deus mudou a sua vida. Tudo indica que Morehouse e o apóstolo João têm algo em comum. Seu tema recorrente principal é o amor de Deus. Por isso João repete tantas vezes sobre esse amor. E de fato, aqui, quando chegamos ao capítulo 4, é a 3ª vez que ele volta a falar do amor de Deus. Ou quanto Deus nos ama. David Jackman, comentando esse texto, ele diz que quando nós chegamos aqui, em especial, do verso 7 ao verso 10, é como se nós estivéssemos passando por quartos de um grande palácio. E à medida que você passa por aquele corredor desse grande palácio, e por cada um desses quartos, cada quarto é mais lindo do que o outro, mas nós estamos numa progressão para chegar à sala do trono. Nós ficamos fascinados com a verdade que habita em nós, ou que Deus nos diferencia de todo mundo, nos chamando de seus filhos, nos amando com tal profundidade, mas encontramos no final desse corredor a verdade mais esmagadora de todas, não que Deus nos chama de filho, nem que Ele nos ama, mas que o próprio Deus é o amor. Ele, o Senhor, o apóstolo João está fazendo uma afirmação sobre a essência de Deus. Ele está dizendo, é isso que Deus é. Se você quer uma definição de Deus, não vire para as pessoas quando perguntarem a você, o que é Deus? As pessoas dizem, Deus é tudo. E eu te digo, Deus não é tudo. Deus é amor. E é essa definição principal que a Bíblia diz, não é simplesmente Deus ama. Deus é o próprio amor. E agora, o fato de João voltar novamente, pela 3ª vez, na sua primeira carta, para falar sobre o amor de Deus, não significa que ele não tem outro assunto para falar. Não significa que ele quer repetir até chegar ao capítulo 5. Não, o que ele faz é nos conduzir um pouco mais sobre esse assunto, a aprofundar mais sobre esse assunto, e tudo que ele vai discutir
nos 14 versículos que caminham do verso 7 em diante, é sobre o quanto Deus nos ama. O quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso. E como esse amor pode ser encontrado aqui. Eu gostaria de, primeiramente, nesta noite, nós vamos encontrar aqui 4 declarações sobre o amor de Deus. Neste domingo vamos falar sobre 2, no próximo domingo as outras 2. A primeira declaração que você encontra aqui, versos 7 e 8, por favor acompanhe comigo, é a declaração de que o amor é exatamente quem Deus é. E o texto deixa isso de forma muito clara para nós. Veja bem, leiamos juntos. Amados, se tem uma afirmação clara que você encontra nesses 2 versículos, é que todo aquele que é nascido de novo, que já se entregou e já recebeu Cristo Jesus, esse tem a capacidade de refletir o caráter e a natureza do que Deus é, amor. Essa pessoa que já recebeu a Cristo, tem também consigo a capacidade de passar isso à frente. Porque ele vive essa realidade da essência de Deus. Mais uma vez, João emprega aqui um termo que não é comum para esta época no mundo natural, que é falar sobre o amor usando o termo ágape. E por que que isso é importante? É interessante notar isso, porque na língua grega ele teria outras formas de dizer ou falar sobre o amor. Nós quase que usamos a palavra amor sem muito significado para quase tudo. Ou para quase todas as situações. Por exemplo, tem casais que gostam de chamar um ao outro de amor. Pelo menos não nos momentos mais irritantes, né? Algumas pessoas chamam o sexo de amor. Usam a expressão, fulano fez amor. Muitos outros usam a palavra amor para chamar o filho. Amor, vem aqui na mamãe, vem aqui no papai. Muitas vezes, no nosso meio, a palavra amor é usada dessas formas. Só que João poderia ter usado uma expressão do grego chamada estorge. O que é isso? É aquele amor que é sentido pela devoção familiar. E eu não estou falando de amor fraternal. É um amor de um compromisso familiar. Amor de família. Você vê seus tios, suas tias, seus primos, avós, apenas... Dando um exemplo, apenas uma vez por ano, mas quando você encontra, existe aquele laço familiar. Esse laço que torna vocês próximos, e você pode até não gostar de alguns deles, mas você os ama numa espécie de lealdade familiar. Como alguém disse certa vez, você os visita, mas jamais passaria férias com eles. Você se encontra com essas pessoas no fim do ano, mas não é para passar 15, 20, 30 dias junto. João poderia também ter escolhido a palavra filia. Essa sim é mais conhecida como esse amor fraternal. Só que em compensação, filia é um termo que se refere à afeição, amizade. E era um dos mais populares, sendo o mais comum, o mais usado. Toda vez que alguém falava sobre amor... E é só para que você entenda essa diferença da língua, a riqueza da língua. Quando alguém falava, ia falar desse amor fraternal, ele não usava a expressão amor, simplesmente. Ele usava filia. Então as pessoas entendiam a diferença disso. E quando esse termo era usado, um estudioso grego, ele diz que filia é um tipo de amor construído sobre alicerces de interesses. É quando você ama alguém do tipo de amor que você ama aquela pessoa porque ele tem os mesmos gostos que você tem. Vocês carregam perspectivas em comum. Esse amor filia é um amor que une pessoas afetuosamente por causa do estilo de vida, de buscas e ocupações semelhantes. É o amor de uma atração mútua. É aquele amor de identificação. É o amor de afinidade. Você ama e você tem afinidade com essas pessoas, então você faz viagens juntos
com essas pessoas, você sai para lanchar junto com essas pessoas. É esse tipo de amor. Só que sendo o amor mais comum e mais usado, a palavra mais usada, também era o mais problemático. Por quê? Porque filia, tem pessoas que amam, e o problema desse amor filia é que é um amor que pode, no fundo, girar em torno apenas do eu, do meu e do minha. É um amor que significa amar alguém porque ele ri das mesmas piadas. Amar alguém porque ele gosta dos mesmos esportes, do mesmo time, do mesmo restaurante. Amar alguém porque ele sempre faz a minha vontade. Uma pessoa que se une a outra com amor filia, ele acaba não tirando o foco dele mesmo. O foco está sempre nele. E se de alguma maneira, em algum momento daquela história, esta pessoa não fizer o que ele gosta, ou trocar de gostos, ele deixa de amá-lo. Essa é a problemática. É como dizer, amo você e você me faz sentir bem, quero tê-lo sempre por perto porque você me faz feliz. E por incrível que pareça, é um tipo de amor que tenta suprir só as necessidades e te fazer feliz. Agora, filia tem um lado positivo, claramente tem. Existe aqui um aspecto positivo numa amizade afetuosa daqueles que têm interesse em comum. Isso é natural. Todavia, esse não é o laço mais profundo que existe. Por isso, João usa a expressão mais forte, ágape. E qual que é o significado de ágape? É amar pessoas que não são amáveis. O significado de ágape é um compromisso que envolve sacrifício pessoal. É você, de alguma forma, ser constituído por um elo de amor que é uma decisão. É a vontade de amar. Quem não é amável, ele não é guiado por afeições, emoções, ele é guiado por uma decisão. Recentemente eu li que esse tipo de amor, ágape, raramente ele aparecia no meio ali da literatura grega, as pessoas não usavam. O mais comum de ser usado era o storge, o filia e também o eros, que é de onde vem a nossa palavra erótico e que deriva também dessa atração sexual, física, paixão, romance. Mas o ágape quase não era usado. Então pense bem comigo. Quando nós estamos aqui no Novo Testamento, a partir de Mateus, do Evangelho de Mateus, a palavra eros não ocorre nenhuma vez. Nenhum dos autores bíblicos usa a palavra eros. E se você caminhar um pouco mais, estorge somente algumas vezes. Filia 50 vezes. Mas ágape é usada 320 vezes. Deus é amor. E é esse tipo de amor que nós encontramos em Deus. A definição própria do amor e a ilustração melhor que você encontra de amor na Bíblia é o amor que Deus tem por nós, e que é um amor comprometido, sacrificial e um amor fiel. Então, todas as vezes que olhamos para as Escrituras, João escreve e ele quer que a gente entenda, Deus é a personificação do amor ágape. Ele age no amor ágape ou com amor ágape, porque é isso que Deus é. Ele não consegue não ser assim. É a essência de Deus. A essência de Deus é ser amor e é amar. Só que aqui entra um cuidado. Qual o cuidado que nós devemos ter? Quando o crente, ele ouve que Deus é amor, e ele é esse amor tão profundo, tão perfeito, tão maravilhoso, para o crente isso é algo valioso e maravilhoso. Mas em compensação, muitas outras pessoas olham para esse tipo de amor de Deus e tem interpretação distorcida sobre Deus. Quando você vai compartilhar o evangelho com alguém e o fim da vida de alguém que ainda não se entregou para Deus, as pessoas costumam dizer assim, mas não é possível que tenha um inferno. A Bíblia não diz que Deus é amor? Essa é uma defesa que muitas pessoas usam. Só que a Bíblia, ela não pode ser usada apenas nesta característica de Deus. A Bíblia também diz, e João diz em 1 João 1,5, que Deus é luz, que Ele revela todo erro.
E se você caminha para a carta aos Hebreus 12, 29, diz que Deus é fogo consumidor. A maioria das pessoas querem um Deus que seja como uma vela, que facilmente se apaga. Só que a Bíblia diz que Deus é um fogo que consome. Esse tipo de Deus que nós servimos. Todas as seitas que usam a Bíblia de alguma forma, além de seus livros, têm isso em comum. Usam apenas algumas partes das Escrituras para defender suas ideias e ignoram praticamente todo o restante. Deus é amor, sim, mas Deus também é luz, Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é juiz e que Ele é o vingador. Quando nós olhamos então para esse texto, eu gostaria muito que você passasse a estudar a Bíblia e descobrir não somente essa natureza da faceta de Deus. Lembre-se com entusiasmo, Deus é amor, mas lembre-se de todo o caráter de Deus, de todas as características que tem na pessoa de Deus. João quer que nós entendamos que existe uma relação profunda entre o amor de Deus e o evangelho de Deus. Mas não só isso. Deus, Ele é amor, mas também o amor é o que Deus faz. Esta é a segunda declaração que nós encontramos aqui. Olha o verso 9 e o verso 10. Os irmãos leiam, por favor. O amor é aquilo que Deus fez por nós. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Filia diz, amo você porque você é muito parecido comigo. Ágape diz, amo você apesar de você não ser nada parecido comigo. Storge diz, amo você porque faz parte da minha família. Ágape diz, amo você e quero que você se torne membro da minha família. Esse é o amor de Deus. Nessa passagem, João, ele vai adicionando várias coisas ao que ele disse de forma anterior sobre o amor. E quando você olha aqui de forma especial, ele vai dizer, Deus deu o seu único filho. Isso é muito familiar para nós, tão familiar que talvez nem valorizamos o bastante. Nós já ouvimos tanto sobre o amor de Deus, sobre Deus entregar o seu único filho, e nós precisamos entender a profundidade disso. Unigênito significa único mesmo, único de um tipo mesmo, o único filho de Deus, aquele que é o precioso, o amado de Deus. Ele foi entregue, ele foi enviado a esse mundo hostil, miserável, para resgatar pessoas e reconciliá-las com o Pai. O Senhor Jesus Cristo, esse é o amor de Deus que se manifestou. Isto que Deus fez em demonstração do seu amor, enviando Cristo Jesus a esse mundo, para morrer em nosso lugar. A vinda e a morte de Cristo é a manifestação pública de amor. Você já recebeu alguma manifestação pública de amor? Uma certa vez, ou no meu último ano de igreja Monte Sinai, eu recebi uma manifestação pública de amor, daquelas que eu menos esperava e daquelas que eu não sou muito apreciador e fiquei assim bem envergonhado, mas recebi com alegria, né? Sabe aquelas mensagens especiais que chegam no carro, ou chegavam no carro assim, na porta da sua casa, né? Aquela música num carro. Alguém já recebeu aqui? Ainda não? Fala assim, ainda não. E não quero, né? A maioria não quer. É uma boa dica aí, porque eu vi um carro de telemensagens passando aqui na cidade outro dia, então ainda existe. Boa dica aí para os maridos aí, quem sabe no dia dos namorados, né? Essa manifestação pública assim para o quarteirão inteiro ficar sabendo. Eu recebi essa manifestação um dia. E eu fiquei muito alegre, claro, né? Envergonhado, mas alegre. Né, a vizinhança inteira ficou uma festa, era a época de pandemia, né, as pessoas estavam mais reclusas em sua casa e a igreja entendeu que era a manifestação plausível para aquele momento, né? Então meus vizinhos todos saíram assim das suas casas, nas portas, né? E ficou ali fazendo aquela festa,
né? Todo mundo, ei, pastor, pastor, pastor. É. Aí a menina falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, não mesmo, né? Não, não, não. Muito obrigado. Meus irmãos, essa é uma manifestação pública de amor. Eu não sei se você já recebeu. As pessoas no nosso tempo recebem muitas manifestações públicas de amor através das redes sociais, o Instagram em especial. Eu vejo que filhos, filhas, marido, esposa, alguns têm esse costume, né, de ir para a rede social, pega a foto da pessoa, coloca ali um comentário no dia do aniversário, o dia das mães, o dia dos pais, esse tipo de manifestação que nós temos no nosso dia, mas aqui você olha para o texto e a manifestação pública do amor de Deus é Deus entregando seu filho para morrer em nosso lugar. Instagram é muito pouco, telemensagem é muito pouco. Não é possível comparar com o que Deus fez. Deus entregou a vida do seu único filho para morrer, a iniciativa de amar foi de Deus. E é inteiramente de Deus. Deus decidiu nos amar e manifestar o seu amor em Cristo e decidiu nos amar através da cruz, justamente perdoando os nossos pecados. Uma manifestação vista, notada, profunda. Nós que estávamos armados e rebeldes contra Deus, separados de Deus, o amor de Deus pelos pecadores não está em Deus ter visto alguma coisa boa em nós. Não tem a ver com o que fazemos para Deus. Não tem a ver com os nossos méritos, a nossa justiça própria. O amor de Deus não consiste em obras, por melhores que elas sejam, mas na graça de Deus. Deus nos amou livremente, enquanto merecíamos punição, castigo, e o amor de Deus é um ato livre. O amor de Deus é um ato soberano de Deus, que revela ao homem que a única felicidade eterna que existe é desfrutar dessa felicidade concentrada na riqueza e glória do amor de Deus. Não é o que eu faço, mas é pela graça, porque Deus é amor. E esse amor pode ser visto através da cruz de Cristo. O sacrifício voluntário de Cristo, ele foi prefigurado na Bíblia algumas vezes, mas em especial naquele momento em que Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos nos perder um pouco, porque Deus manda Abraão sacrificar Isaque e nós perdemos a glória do acontecimento ali, principalmente porque essas histórias, e não há nada de errado em se tornar histórias infantis, mas quando nós contamos essas histórias nas escolas dominicais, para as crianças principalmente, aí você sempre tem ali, até na revista de escola dominical, um garotinho perguntando para o pai, pai, cadê o animal? E ele responde, meu filho, você é o sacrifício. Então ele pega o garotinho no colo e coloca sobre o altar. E é isso que nós temos, mas nós perdemos a glória do texto, sabe por quê? Porque se você quiser ler essa narrativa inteira, Gênesis 21 e Gênesis 22, o que você vai encontrar é que do nascimento de Isaque até Gênesis 22, o que perdemos nisso tudo é a disposição de Isaque em se entregar. Porque ao olharmos para esse texto, o currículo de escola dominical, ele ignora o fato de que se passaram pelo menos 20 anos. Nós não estamos falando de um garotinho que o pai pega no colo e coloca em cima do altar. Isaque não é mais um garotinho. Possivelmente, Isaque tinha em torno de 30 anos e alguns vão acreditar que ele tinha 33. E quando você olha para esse texto, ele está prefigurando Jesus. E Isaque não resiste ao pai, ele se entrega. Ele não é um garotinho de 3, 4 anos que o pai pega no colo e coloca sobre o altar. Não, ele é um rapaz, um homem, que voluntariamente se coloca à disposição para ser sacrificado. Até que Deus providencie o cordeiro. Isaque se dispôs a entregar a sua vida, e esse é o motivo que Jesus foi enviado. O Senhor Jesus Cristo, a morte de Cristo não foi um acidente. A morte do Senhor Jesus Cristo é um decreto.
A morte do Senhor Jesus Cristo não é a morte de um Marte cujos planos deram errado. Não. A morte do Senhor Jesus Cristo é a morte de um conquistador. Ele nos conquistou na cruz do Calvário. Ele pagou o nosso preço. Pedro, ele pregou no dia de Pentecostes que Jesus foi crucificado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23. Ele não vai para aquela morte como um garotinho que vai para o colo do Pai. Jesus, João também diz aqui, que de forma mais específica, Jesus foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. Olhe bem o final do verso 10. O que isso significa? A palavra propiciação significa satisfação. Ele foi dado para satisfazer a ira de Deus, para cobrir esse preço. E na teologia, propiciação se refere a sacrifício expiatório pelo pecado. Deus, o Filho, satisfez completamente a Deus por aquelas demandas santas e justas de se entregar, assumindo a posição como homem limitado, mas como um Deus infinito. Esse é Cristo, se entregando por nós. Nenhuma ilustração talvez seja capaz de transmitir perfeitamente o que significava essa ideia de propiciação, mas tente me trazer a sua memória para que você perceba e talvez compreenda melhor. Um incêndio devastou ou estava devastando uma campina inteira. Todos nós já vimos incêndios há pouco tempo. Antes dessas maravilhosas chuvas, você viu alguns incêndios aqui ao redor. E um incêndio estava devastando uma campina. E o fogo, ele vinha devastando plantações e casas e destruindo tudo pelo caminho. Uma família, ela estava exatamente no meio de todo aquele projeto do fogo, toda aquela fúria, de todo aquele consumo, não havia lugar para eles se esconderem. Então, o homem, o pai, ele correu, pegou um pedaço de fogo lá da lenha, correu, queimou o que ainda não estava queimado da sua própria campina, colocou todo mundo em cima de uma carroça e foi para o lugar onde estava queimado, e o fogo então passa em volta deles, continua consumindo tudo aquilo, mas onde aquela família ali estava, ficou protegido. Meus irmãos, quando a gente fala de propiciação, nós estamos falando disso. Quando o fogo consumidor de Deus vem para queimar e devastar tudo isso, o solo onde eu e você estamos amparados e onde o fogo não passa e não consome, se chama propiciação de Cristo. Ele já fez isso por nós. Ele já nos colocou em proteção. Jesus atendeu todas as demandas de Deus. Por isso que aquele fogo em volta daquela família não veio, não tinha mais nada para consumir. E você sabe que por mais que você tente enfrentar a ira de Deus ou o julgamento de Deus, você não tem capacidade. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Não há defesa em nossas palavras. Por melhores que sejam as nossas ações, o nosso comportamento, o que fazemos, nós não temos como nos desculpar diante de Deus. O que acontece então nesse texto, quando encerra-se no verso 10, dizendo que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é que Ele é a nossa propiciação e o santo juízo, a santa justiça de Deus já consumiu tudo em Cristo Jesus. Ele absorveu tudo. Deus, o Pai, está satisfeito com Jesus e por causa da nossa fé no Filho de Deus, Ele está satisfeito conosco. Quando nós olhamos então para o grande amor de Deus, esse amor ágape de Deus, nós precisamos refletir o quanto esse texto tem a ver com a nossa vida. Nós somos lembrados aqui que Deus é amor, e não é apenas uma característica dele. A essência de Deus é amor. O amor é aquilo que Deus é. E esse amor se manifestou em ações. Todo amor deveria se manifestar em ações. Mas o amor ágape de Deus se manifestou em ações.
Quais ações? Culminou no envio do seu Filho, no sacrifício pelos nossos pecados. Sendo assim, o amor é aquilo que Deus fez. É aquilo que Ele é e é aquilo que Ele fez. Hoje nós ficaremos por aqui. Semana que vem nós vamos ver que o amor é o que Deus exige de nós. É o que Deus espera de nós. E no decorrer da passagem de João, nós seremos exortados a amar uns aos outros, não por mérito, não por afinidade, mas porque o amor deve fruir da natureza de alguém que já é de Deus. Isso deve ser algo natural em nós. Como nós podemos aplicar esse texto para a nossa vida? Primeiro, à medida que nós compreendemos e experimentamos o amor de Deus, nós somos chamados a refletir essa mesma graça em nossas interações diárias. Tudo que fazemos. Como podemos, então, expressar esse amor incondicional de Deus em nossas vidas? Eu vou te dar a primeira dica. Pense em maneiras de demonstrar amor a pessoas que talvez não sejam amáveis. Pense em maneiras de amar pessoas que são desagradáveis. Seja da sua casa, do seu trabalho, na comunidade. Isso pode incluir atos de bondade, perdão e paciência. Segunda aplicação para a nossa vida. Reserve um tempo, e hoje é um tempo muito especial para isso, para meditar sobre o sacrifício de Jesus. Esse grande sacrifício feito por nós. Como esse ato de amor afeta a sua relação com Deus e a sua relação com os outros. Se não afeta de maneira nenhuma, deveria afetar de alguma forma. Que mudanças você pode fazer para viver mais plenamente à luz desse amor sacrificial? Uma outra aplicação para a nossa vida é reflita sobre como o amor de Deus nos perdoa. Como que esse amor de Deus, ele nos alcança, ou como que os nossos relacionamentos também precisam de reconciliação. Porque nós vivemos o amor de Deus. O amor, na verdade, ele é a ponte para a cura e para a restauração nos relacionamentos. E por fim, como seguidores de Jesus, nós somos chamados a ser embaixadores do amor de Deus. Se tem algo que precisa ser visto através da igreja, é o amor. Aqui, neste lugar, nós não somos, ou no meu caso, eu não sou ou não deveria demonstrar minhas características simplesmente de mineiro. É a característica de um cristão. Eu sei que em todos os lugares existem características, mas uma vez que você recebeu Jesus, você não é simplesmente as características de um linharense. É a característica de um cristão. E o cristão ama. E o cristão pratica boa hospitalidade. E o cristão dá um bom dia, uma boa tarde. E o cristão se abre para viver o novo de Deus. Ele se abre para receber as pessoas com alegria. Não há espaço para as nossas características uma vez que recebemos Cristo. É encher dele e nos esvaziar de nós. Quantas vezes nós defendemos o nosso jeito e a nossa maneira pelo modo como fomos criados ou a região que fomos criados. Mais do que isso, o cristão ele não tem esse espaço ou essa desculpa. Ele precisa ganhar as características do novo de Deus, de alguém que vive para Deus. Então considere, a partir de hoje, maneiras de compartilhar essa mensagem de amor com seus vizinhos, com seus parentes, com aqueles mais próximos que estão de você, com os irmãos aqui da igreja, aqueles que ainda você não conheça, seja em palavras, seja em ações, seja em serviço, compartilhe o amor de Deus. Vamos nos orar nesse instante, enquanto os presbíteros se aproximam, para nós participarmos juntos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos faz um convite e uma ordem, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esta ceia não é da primeira igreja presbiteriana de Linhares, essa é a ceia do povo de Deus e da igreja de Deus.
E eu convido você que faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, que está em plena comunhão com Deus e com a igreja que faz parte, a também participar conosco. Vou convidar o presbítero Tião, que também se coloque aqui, coopere conosco hoje. Baixe sua cabeça, nós oraremos nesse instante. Louvamos o Teu nome, Senhor. Nós estamos diante desta mesa, Senhor, que é uma mesa fruto do Teu amor por nós, Senhor. Recebemos uma palavra abençoada, despertamento para o nosso coração na direção do nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós. E nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, por esse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Este sacrifício que nos traz paz, reconciliação com o Senhor, e essa mesa agora nós queremos nos colocar diante desse momento com bastante cuidado, Senhor, porque sabemos da importância desse momento na nossa vida. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nós reconhecemos a nossa falha, a nossa estrutura, nossa inclinação para o pecado, Senhor Deus, mas também nós nos alegramos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Nos resgatou das trevas. Sabemos de onde saímos, ó Deus. Estávamos odiados pelos nossos pecados, em trevas, mas o Senhor nos escolheu. Louvamos o Teu nome, prepara o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito para participar de forma sincera, honesta, diante de um Deus que sabe de todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na noite que o Senhor Jesus foi traído, a palavra de Deus ela nos deixa de forma bem específica e bem clara que Ele estava ali com seus discípulos naquele último momento. E é bem significativo pensar nisso. Nós estamos chegando ao final do ano, mês de novembro, mês de dezembro, né? Algumas famílias se reúnem e eu gostaria que você pensasse nisso. Quantas vezes nós nos reunimos no final do ano com os nossos familiares e às vezes são os últimos momentos, né? Com aquela pessoa, naquele encontro, daquela oportunidade. E naquele último encontro com o Senhor Jesus ali, com seus discípulos, Ele tomou o pão, tendo dado graças, Ele o partiu, dizendo, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, a Bíblia diz que Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a representação do meu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. O convite é que a cada ceia nós possamos nos lembrar da morte de Cristo, da aliança que temos com Ele, e também da sua ressurreição. Cristo virá, buscará a sua igreja e nós participaremos no momento de ceia novamente com Ele. Convido você, à medida que os presbíteros passarem, que se coloque de pé, tome os 2 elementos, segure-os até que todos estejamos servidos e possamos participar juntos. Aquecidos por sua luz,
nos colocar de pé, aqueles que puderem. Comei dele todos, bebei e fazei isto em memória de Cristo Jesus. Pai Santo e querido, nós entregamos este serviço a Ti, que é o nosso culto, para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome. Nos fortaleça, Deus, através da participação da ceia e da presença de Cristo Jesus em nossa vida. Nos ensina mais sobre Teu amor e nos ensina mais a amar como o Senhor nos amou, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, mesmo não vendo méritos em nós, ou bondade em nós, o Senhor nos amou. Obrigado por essa decisão, e obrigado por esse amor ágape, e obrigado porque o Senhor é amor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito, glorioso Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém. Deus continue abençoando ricamente. Nós temos um tempo aqui para comunhão no nosso salão. Você é nosso convidado.